Bom, primeiro que eu acho que a IBAB antiga, ou seja, a primeira IBAB que eu conheci já era uma IBAB do meio, né? Porque a IBAB tem Exato. 85, 86 anos, vai completar agora em maio, eu acredito, se minha conta não está errada. E então, quando eu cheguei à IBAB há 37 anos, a IBAB estava chegando ali nos 49 anos já de história. Mas é bacana, porque, por exemplo, eu convivi com alguns irmãos, com alguns fundadores, né? Famílias dos fundadores, que já eram velhinhos quando eu cheguei. E quando eu cheguei, a IBAB, ela se reunia num auditório, um templo ali na Rua Clélia, que cabiam 200 pessoas, né? Então, eu acho que isso já diz muito, né? Eu costumo contar essa história, e não na perspectiva de como é pastorear, mas de ser pastoreado, tá certo? E por isso eu me identifico muito, inclusive, com quem chega hoje à IBAB e entende um pouco um tipo de dificuldade de quem chega numa igreja desse tamanho, porque eu tenho uma profunda convicção de que na primeira vez que eu fui à IBAB, todo mundo que estava lá sabia que eu estava lá pela primeira vez, sabia que eu era um visitante. Imagina, um moleque que acabou de chegar do Mato Grosso do Sul, um caipira, entrou na igreja, né? E inclusive a primeira vez que eu entrei na IBAB nem foi um domingo, era uma quarta-feira, era um culto de oração, numa quarta-noite, então era pouca gente. Então, seguramente todo mundo que estava ali sabia que eu era uma visita, né? Passados uns, sei lá, 3 meses que eu estava na IBAB, todo mundo, a igreja inteira sabia quem eu era. Sabia o meu nome, sabia de onde eu tinha vindo, por que eu estava em São Paulo, que meu pai fazia. A igreja sabia isso já. E passados uns 6 meses, eu diria que eu já sabia quem era quem na igreja, né? Até hoje você sabe o telefone dos fundadores? De algumas pessoas eu sei mesmo. De algumas pessoas eu sei o número do telefone que nem é mais delas, né? Pronto. O telefone fixo de alguns Pra irmãos. molecada de hoje, o que é telefone fixo? Nem sabe o que é. Pois é, imagina isso, né? Imagina que havia um telefone para a família, e esse telefone não podia sair de casa, porque ele era ligado num fio, assim, grudado na parede. É complexo, é diferente. E para você que não sabe dessa particularidade do pastor Cláudio, ele tem um mapa da cidade de São Paulo na cabeça dele, ele sabe o endereço das pessoas, sabe o telefone das pessoas, ele tem um catálogo mental impressionante, assim. Isso, há um certo teor de lenda urbana nisso, mas eu conheço um pouco a cidade, sim. Então eu cheguei na IBAB nessa época aí, né? Isso eu estou falando é janeiro de 1986. Janeiro de 86, então 37 anos agora, em janeiro. Por exemplo, aconteceu uma coisa muito, eu acho que inesquecível. Nesse primeiro dia que eu cheguei à IBAB, eu morava muito pertinho da IBAB, muito pertinho. E ao final dessa reunião, conversando ali com os irmãos, as irmãs e tal, umas senhoras inclusive, e, bom, vambora, né? Uma hora a gente tem que ir embora, apaga a luz aí, fecha a porta e vamos embora. E saímos andando por quê? Porque algumas dessas mulheres, elas estavam indo para um ponto de ônibus, e o apartamento onde eu morava, o prédio onde eu morava, ficava no caminho delas, no caminho para o ponto de ônibus. Quando eu passei, quando chegou na porta então do meu prédio, eu falei para elas: é aqui que eu moro, vocês querem subir um pouquinho? E elas quiseram. Olha isso. Então imagina isso, que no primeiro dia que eu vim à IBAB, a IBAB foi na minha casa. Cara, sensacional. E eu estava aqui, na verdade nesse dia minha mãe até estava aqui, mas minha mãe não ia morar aqui comigo e com os meus irmãos. A gente veio para estudar e tal, trabalhar.
Ela ia voltar, a gente ia ficar sozinho. Então imagina como foi bacana para minha mãe e para o meu pai perceber que de cara que rolou essa integração numa comunidade que nos acolheu, né? E eu lembro de algumas dessas pessoas que estiveram lá na minha casa naquele dia. 2 delas, pelo menos, eu lembro muito bem. Uma delas, a irmã Valdete, faleceu agora, na pandemia. E outra delas, a Elisete, uma amiga querida aqui da IBAB, de 37 anos. Olha uma amiga de 37 anos. Então eu cheguei nessa IBAB, que era muito fácil qualquer pessoa chegar, se integrar, fazer amigos, fazer parte, se tornar ali realmente parte da comunidade. Uma igreja com 300 e poucos membros, um auditório de 200 pessoas. E o pastor, na época, era o pastor Pascoal Piragini, que hoje está lá na PIB de Curitiba, né? Em julho de 88 ele foi para a PIB de Curitiba. Em janeiro de 89 chega o pastor Ed. Janeiro de 89 chega o pastor Ed. E, aliás, um testemunho muito bacana a respeito da IBAB é esse intervalo aí, esse semestre entre a saída do pastor Pascoal e a chegada do pastor Ed. Por quê? Porque não parecia que a igreja estava sem pastor. Entendeu? A igreja tinha uma liderança que assumiu naquele momento a igreja, conduziu esse processo de sucessão, vários irmãos que se revezavam no púlpito da igreja, nenhum deles era pastor, entendeu? Então tinha essa liderança na igreja bacana. Pastor Ed chega em janeiro de 89 e começa um crescimento que não parou mais, né? Que não parou mais até hoje. E em maio de 94 a gente sai da Rua Clélia e vai para um auditório alugado lá na Lapa. Esse é o boliche. Que a gente chama do boliche. O Ed gosta de chamar o boliche, né? E eu acho que a maioria das pessoas não sabem direito por que é isso, né? Por que é o boliche. Aperta a tecla SAP para nós. Isso. Outro dia eu conversei com um irmão que tinha certeza que naquele galpão, antes da IBAB, era um boliche. Inclusive, ele se lembrava do boliche. Ele disse que ele se lembrava, mas na verdade não era isso. É uma praça aqui na Lapa, perto do viaduto da Lapa, e nessa praça, do outro lado da praça, tinha um boliche. Tinha um boliche bacana lá. Então, por isso que alguns se referem àquele lugar como boliche. Mas o fato é que era um galpão para 500 pessoas. Para 500 pessoas. E a IBAB ali estava com 57 anos, que ela tinha passado num auditório para 200 pessoas. Eu, jovem, pensei, cara, se a igreja ficou 57 anos num lugar para 200 pessoas, agora a gente está num lugar para 500 pessoas, nós vamos ficar aqui pelo menos 100 anos. Certo? Né? Nós vamos ficar 100 anos agora aqui. Mas passados 3 anos... a gente não cabia mais lá. A gente não cabia mais lá. E a gente se mudou aqui para um lugar bem perto de onde a gente está hoje, né? Na Robert Bosch. Robert Bosch. E ali tinha um auditório para 800 pessoas. A gente não está falando da tenda ainda. Ainda não está falando da tenda. Estamos falando da Robert Bosch. 800 pessoas. Pensei eu, bom... tudo bem, ficou 57 anos lá na Rua Clélia, ficou represando o crescimento. Então, a hora que a gente saiu, deu esse boom. Mas agora vai acomodar, né? Agora vai acomodar. Mas passados 2 anos, a gente não cabia naquele auditório de 800 pessoas. Aí sim vem Aí vem a tenda. E, na verdade, aí eu acho que é bem importante falar do pastor Nobu. Porque todas essas mudanças que a gente fez... Obrigado, mano. Chegou uma água aqui, que ótimo. Todas essas mudanças que a gente fez, sempre quem achava o imóvel era o Nobu. E o Nobu, ele tinha um radar, cara. Ele tinha um olhar clínico, certeiro, né?
E aí, em dado momento, o Nobu fala, olha, tem um terreno aqui atrás da gente, a gente faz divisa aqui, o imóvel que a gente está faz divisa com um terreno vazio. Vamos alugar esse terreno aí, vamos colocar uma tenda. Imagina, ninguém gostou da ideia, você é louco. Mas hoje o Ed sente muita saudade da tenda. Todos nós. Todo mundo sente. Todos nós. A tenda se tornou nossa casa. A tenda foi um lugar muito especial. Mesmo muito e apesar especial. do calor, aquela coisa toda, né? O calor exagerado o frio, no verão, o frio exagerado no inverno. Cara, no calor não tinha jeito e ainda tinha um esguicho. Isso. Porque a gente pensou em várias maneiras de dar conta daquele calor, né? Então, o primeiro foi um ar-condicionado, mas imagina, dinheiro para um ar-condicionado, para uma tenda, não tinha a menor possibilidade. Aí, cara, alguém achou uns ventiladores gigantes, que tinha umas mangueirinhas de água que entrava nele, ele jogava um vaporzinho assim. Cara, mas aquilo fazia tanto barulho. Na hora que ligava aquilo, parecia que a tenda ia voar, parecia que ligou o motor de um avião. Não tinha como. Aí alguém disse que dava para fazer um esguicho externo, né? Externo, fora da tenda, que resfriava a lona e aquilo resfriava embaixo. Cara, eu não sei se alguém algum dia fez uma conta do custo-benefício daquilo lá. O custo era muito baixo, mas o benefício também, sem falar que era uma tenda. Volta e meia, aquele esguicho lá esguichava para dentro de alguma maneira, dava umas goteiras. Então, a hora que ligava aquilo lá, era a gente empurrando cadeira e tal. Mas era bom demais. E no inverno era a turma tirando o pé do chão, né? Porque o chão ficava gelado, não sei exatamente por quê. E a tenda cabia quantas pessoas? Então, quando a gente foi para a tenda, eram 1.200 cadeiras. Tá. 1.200 cadeiras. A gente montou a tenda em 99, que aliás foi incrível também, porque a igreja participou da montagem da tenda, entendeu? Tinha ali um profissional orientando, uma equipe profissional para fazer aquilo. Então todo mundo colocou a mão na massa. Cara, tinha legal. Sei lá quantos buracos tinha que cavar ao redor da tenda, onde iam ser chumbados os cabos que sustentavam a tenda, uns cabos de aço grossos. E a gente que cavou aqueles buracos, entendeu? Com um camarada que legal, lá. Padre, que legal. Nossa, e as irmãs cantando em volta, entendeu? Trazendo água pra gente, lanchinho. Foi um encontro da igreja, um dia gostoso, assim. A gente montando aquilo, a estrutura toda para depois a tenda levantar. 1.200 cadeiras. E a gente foi 99 a 2013 que a gente ficou na tenda. 14 anos então, né? Sim, porque agora em 23 vamos comemorar em setembro. 10 anos aqui. Agosto. Isso. Então, nesse intervalo, a gente foi ali com 1.200 cadeiras. Em algum momento a gente comprou mais 400 cadeiras. Então foram para 1.600. E no final a gente já estava com 2.000 cadeiras na tenda. Que é o equivalente ao que a gente tem aqui. É o que a gente tem aqui hoje. Quando a gente veio para cá, na verdade, ficou muito melhor o espaço para as crianças, né? Isso. Melhorou muito o espaço para as crianças. Mas o auditório ficou mais ou menos no mesmo tamanho. Ficou um auditório mais confortável, né?